grandes benefícios. A própria Bíblia, ela nos diz no Salmo de número 119, versículos de número 105: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. O Salmo 119, versículo 9, nos diz como o jovem pode se manter puro, obedecendo a palavra do Senhor. Veja que a palavra do Senhor, ela traz cura, ela traz benefício, ela traz iluminação, ela traz pureza, ela traz direção para aquele que assim lê e aquele que tem uma disposição para obedecer. A Bíblia Sagrada, ela é a verdade absoluta, ela tem a verdade absoluta. Sabemos que nós vivemos em um mundo completamente relativo, com ideias relativas, mas aquilo que vem de Deus e que vem da palavra do Senhor, os princípios e os valores, eles são imutáveis, eles são imutáveis. Por isso é importante você ter fundamentos para o seu futuro, fundamentos para o seu destino, nas suas decisões. E aonde que você vai encontrar isso? Na Bíblia Sagrada. Outro benefício de estudar a Bíblia, porque ela aponta para Jesus Cristo. Glória a Deus. A Bíblia, ela é a palavra escrita, e Jesus Cristo é a palavra viva. Nós queremos encerrar aqui lendo 2 versículos para você, na palavra de Deus. E você que está no seu lar, você mesmo pode conferir aí na sua casa. É João capítulo 5, versículos 39 e 40, e Jesus falando para religiosos da sua época, ele disse: examinais as Escrituras, e vós procurais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E o versículo 40 ele disse: e não quereis vir a mim para receberdes vida. Olha, meu amigo, é necessário, é preciso, todos nós fazemos isso, e eu te aconselho você também a estudar a palavra do Senhor. Mas existe uma coisa que você também precisa fazer, e é exatamente aquilo que os contemporâneos do Senhor Jesus estavam fazendo, que eram os escribas, que eram os religiosos da época. Eles eram zelosos nos estudos das Sagradas Escrituras, e o Senhor Jesus reconheceu o zelo que eles tinham pelos estudos da Bíblia. Porém, ao invés dos estudos sagrados trazer eles para próximo de Jesus, pelo contrário, eles se ausentaram, eles endureceram o coração, eles rejeitaram o seu Messias, chegaram ao ponto de crucificarem. Por isso que Jesus elogiou eles, dizendo: vocês são estudantes das Escrituras, vocês são zelosos nos estudos das Escrituras, e vocês procuram simplesmente pelo fato da prática dos estudos, tá? Buscar a vida eterna, mas são elas que apontam para mim. Ou seja, Jesus estava dizendo que a Bíblia, o estudo da Bíblia, apenas direcionava eles para Jesus. Por quê? Porque eles estudavam a Bíblia, mas rejeitaram aquele que era o personagem central da Bíblia. Eles gostavam da Bíblia, apenas de estudar, mas rejeitavam Deus da Bíblia, e isso não resolveria a situação deles. Por isso que Jesus disse: as Escrituras, elas testificam de mim, elas falam de mim, elas apontam de mim. Meu amigo e amiga, é preciso estudar a Bíblia, mas elas apenas lhe indicam que você precisa ir a Jesus, você precisa receber a Jesus. Jesus é a palavra viva, ele se encontra no céu, à destra do Pai Celestial, mas ele enviou o Espírito Santo para poder despertar o homem, despertar a humanidade. E a primeira coisa física que Deus deixou para nós no Brasil, nós somos abençoados, nós temos uma liberdade religiosa, nós temos
condições, é uma série de versões, de facilidade, de acessibilidade aos escritos sagrados. Isso é uma bênção de Deus. Então é importante a leitura da palavra, mas é importante também nós recebermos a Cristo. Não adianta conhecer a Bíblia toda, tá? Nós temos cursos nas universidades de professores que são professores de religião, teólogos, são mestres na Bíblia, mas grande parte deles são ateus, não crê no Deus da Bíblia. Não adianta nada. Jesus disse: elas apontam para mim, elas testificam de mim. Isso significa que tudo aquilo que está escrito na Bíblia é verdade. Glória a Deus. Nós temos nomes, locais, geografia que são conhecidas hoje, tá? Que estão na Bíblia desde antes mesmo dela começar a ser escrita. Por exemplo, nós temos o Egito, nós temos a Síria, nós temos ali a Palestina, nós temos ali o Iraque, o Irã, que antes era chamado de Elão, nós temos ali Israel, né? A Grécia é citada na Bíblia, Roma é citada na Bíblia. Então a Bíblia, ela é a verdade. Então você precisa crer que tudo aquilo que está escrito nela, tá? Os lugares, os seus conselhos, os seus mandamentos, os milagres que aconteceram, as personagens, narra a história da criação, é a verdade. Mas ela aponta apenas para o Criador, aponta para Jesus. É preciso ler e estudar a Bíblia, mas somente isso não resolve a situação do homem, somente isso não traz salvação. Foi por isso que Jesus falou para eles: vocês são zelosos, vocês são eruditos na Bíblia, vocês são mestres na Bíblia, e vocês procuram por meio da leitura. Isso apenas é uma prática idólatra, é uma idolatria, bibliolatria, é uma prática de leitura. Ler a Bíblia, buscar recursos da Bíblia sem Jesus é incompleto. E foi então que ele disse: olha, ela aponta para mim. E ele disse: não, vocês não querem vir a mim para receberem vida. A vida está em Cristo, a vida está em Jesus. E aqueles homens, aqueles religiosos da época, eles eram eruditos, estudantes da Bíblia, mas rejeitavam Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele se dizia que era Deus, e ele é Deus. Ele se igualava igual ao Deus, e ele é o Deus, o Filho de Deus. Ele tem nele os mesmos atributos divinos, e isso endureceu o coração. Aqueles que liam a Bíblia não receberam o Messias. E Jesus então falou para eles: aqueles que rejeitam o Filho, rejeita também o Pai. Aqueles que rejeitam Jesus, também rejeita Deus. Então, veja só que a Bíblia aponta para a veracidade, ela indica, ela é a regra de qual é a verdade, quem é o Deus que você